Estamos iniciando, é o podcast Nós Salvamos Vidas, sempre lembrando, o patrocínio é da Hi-Fi Home, que trabalha justamente com automação inteligente e cinemas privados, que, em outras palavras, traduzimos em saúde e bem-estar. Portanto, sempre estamos trazendo edições exclusivas com pessoas que têm justamente o intuito no seu dia a dia em salvar vidas. E hoje não poderia ser diferente. Eu tenho aqui no podcast Nós Salvamos Vidas, além de tudo, uma amiga e uma profissional extraordinária, a diretora-geral do Hemocentro da Paraíba, a doutora Shirlene Gadelha. Doutora, seja bem-vinda. A senhora está no podcast Nós Salvamos Vidas. Muito obrigada, Fábio, por estarmos aqui, mais uma vez, falando sobre um assunto muito importante, que é saúde, e nós salvamos vidas, né? Verdade. Doutora, antes do podcast, nós tivemos aqui no ambiente da Hi-Fi Home toda uma imersão bem interessante. Eu queria saber da experiência da senhora nessa visitação. Fábio, foi fantástica, né? Eu saio daqui com bastante emocionada até, porque é um momento que eu vivi, que eu achava que só vivia nos contos de fada, e eu vivi esse momento assim, intensamente, em cada espaço, e o cinema ali foi algo que me deixou impactada, me levou para dentro daquela tela. Então, todos os ambientes que isso proporciona um bem-estar, como você falou, porque proporciona a nossa saúde mental. Quando a gente está bem num ambiente desse que nos proporciona, a gente consegue fazer muito mais do que a gente precisa. E, doutora, só para lembrar que todas essas imagens que irão aparecer durante a nossa conversa, elas foram criadas em homenagem à senhora e, por não dizer, em homenagem ao Hemocentro, a Joana, a todas as pessoas que fazem realmente a diferença na vida das pessoas. Muito obrigada, Fábio, por você ser essa pessoa sensível, você ter esse cuidado de preparar essas telas lindas e maravilhosas que cada vez ficamos aqui, não só eu, mas todos que fazemos o Hemocentro, porque todos assistem e você também, e a gente proporciona essa alegria, essa emoção que você, do nosso trabalho, você consegue captar e colocar nas telas para a gente. Doutora, nós estamos quase que chegando no final de ano. Qual é o balanço que a senhora faz? Eu sei que as conquistas são imensas, eu posso dizer, mas o que é que a senhora vê e uma projeção também de futuro? Eu queria da senhora, por favor, nesse momento. Fábio, 2025 foi um ano desafiador, nós crescemos muito em termos de capacitação de profissionais, em termos de treinamentos e, além do mais, dos equipamentos que foram adquiridos, né? Então, a gente teve uma parcela muito importante do governo do Estado, sempre incentivando todas essas nossas demandas, não só aqui de João Pessoa, mas por todo o Estado da Paraíba. Em termos de ação de doação de sangue, foi muito importante, porque o governo valoriza essa política de sangue e fez com que realmente nós estivéssemos reconhecidos e inseridos em todo o contexto a nível da rede hospitalar. Fez com que realmente as doações elas se fizessem importantes para cada um de hospital que pudessem estar nos ajudando com essa parceria tão forte. Então, a gente conseguiu, esse ano de 2025, elevar o nosso número de doações, que isso era o mais importante. Sim. Que nós queríamos. A unidade itinerante foi um sucesso total, percorremos mais, hoje já estamos com 207 doações, campanhas que realizamos, não só em estados fora, mas também aqui na Paraíba. A gente fez uma em Pernambuco, porque a Hemobras é a nossa empresa parceira, que foi solicitada, autorizada pelo nosso secretário, para que pudéssemos estar em Pernambuco fazendo essa coleta pela nossa unidade itinerante, ter essa, eu digo sempre, nós inspiramos, lógico, em outros estados, nós somos o 4º estado do Brasil a ter essa unidade itinerante, e isso faz com que tenha essa visibilidade
oportunidade boa para que as outras pessoas se incentivem e inspirem-se para que possam pedir essa unidade para a sua cidade local, onde nós estamos coletando essas bolsas de sangue. E aí foi aquele leque de equipamentos. Recebemos essa semana agora 24 cadeiras de doações novas, que também já era um sonho nosso e agora foi realizado. Então, nós recebemos agora do Ministério, que vai ser lançado agora pelo ministro no dia 28, né? Então, nós vamos estar nesse PAC, que é um programa de incentivo ao governo do Ministério também, entregando para que a gente possa estar trabalhando cada dia mais no plasma, né? O plasma nós somos fornecedores para a Hemobras, somos reclassificados para que possamos estar entregando e assim distribuir para o Ministério da Saúde na produção dos hemoderivados, ou seja, aqueles medicamentos para que os hemofílicos precisam fazer o uso, outro pessoal que tenha também problemas de coagulação sanguínea. Então, recebemos agora do Ministério 3 Blast Freezer, e encaminhamos 2 para o Hemocentro em Campina Grande. Os que nós tínhamos aqui em João Pessoa, recebemos um para João Pessoa, nós já temos um quantitativo que era suficiente para congelar e poder aumentar o nosso quantitativo de exportação desse plasma. E agora a gente também consegue levar para a nossa hemorrede, ou seja, Patos e Guarabira também para colocar lá. Recebemos também vários freezers, menos 30 e menos 80, recebemos em torno de 5 e de 8 para distribuir. Então, a irradiadora que o Ministério também vai mandar para a gente, que a gente não vai mais precisar enviar para Pernambuco para fazer lá, porque hoje são alguns estados que têm, e agora o Ministério também vai fazer essa liberação aqui para o nosso estado. E é com muito orgulho que o Ministério, juntamente com o governo do estado, está entregando nesse dia 28, vamos ter a representação do Ministério da Saúde, juntamente com a presidente da Hemobras, no dia 28, para entregar esses equipamentos e mostrar como vai aumentar a nossa produção, que vai, com certeza, garantir mais segurança na produção desses hemocomponentes. Mas, doutora, quantas conquistas, né? O trabalho de uma equipe muito unida sobre a liderança da senhora, e está para vir aí uma corrida, e parece que a senhora vai correr 25 quilômetros, é isso, doutora? E aí, Eita, doutora? Fábio, quem der. Não, mas eu vou estar correndo 3 quilômetros juntamente com nossos doadores. Eu acho que chegou o momento também da gente abraçar cada um deles, então esse momento é de muita alegria para todos nós que fazemos o Hemocentro, e nós estamos, assim, radiante, né? Porque é a terceira corrida pela vida que o governo do estado promove junto com a secretaria, e nós somos esses grandes parceiros que estamos mais próximos do doador, captando. E aí a gente já quer contar com todos os corredores que fizeram sua inscrição, garantiram que vão fazer essa prova, e esse dia a gente vai mergulhar de vermelho naquela descida ali do altiplano, né, que é na Estação Ciência. Sim. E aí, para isso, a gente está promovendo com muito carinho esse grande dia, no dia 29. Mas no dia 26, agora, é o dia 25, é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Nós vamos também estar preparando um grande evento para os nossos doadores, para que a gente possamos estar recebendo todos aqueles doadores e ainda quem não é doador, né? Porque é um momento festivo que a gente tem que agradecer a cada um de vocês, estarmos próximos, agradecendo por cada gota de sangue que vocês depositaram naquele banco de sangue, que vocês se sentiram chamados pelo nosso chamado, porque vocês realmente são heróis, não vestem capa, mas salvam vidas. Ô, doutor, e no caso da corrida, eu queria que a senhora dissesse a data, e também parece-me que os doadores, aqueles que já são permanentes e os que vierem a doar, eles ganham o kit também. Há toda uma cronologia nesse sentido, da corrida? Exatamente. A corrida ocorre no dia 29, agora de novembro, né? Então, às 5 horas da manhã, a concentração na Estação Ciência e a largada às 5 horas da manhã. Só que foi um sucesso. Esgotamos já, não temos mais nenhuma inscrição. Foi mesmo, doutora? Que coisa linda. Foi, esgotamos na quarta-feira agora, então foi um sucesso. Agradecer a cada doador que compareceu, aquelas pessoas também que não podiam doar sangue, levaram um doador para fazer e passar esse voucher para aquela pessoa que queria correr. Então, promovemos também aí essa alegria para o nosso doador e também bem-estar, porque está tudo junto, né? Saúde, bem-estar, voluntariedade, solidariedade e amor, né? Tudo isso está nessa ideia conjunta. Nós temos a corrida toda preparada, equipada, ambulâncias, enfermeiros. Então, vamos ter toda uma estrutura lá preparada para até 3, 5 e 10 quilômetros, né? Que os doadores vão estar lá. E a gente vai ter a presença do nosso secretário, doutor Ari, Sim, fazendo também essa corrida, incentivando esse ato
tão lindo e voluntário que realmente salva vidas, Fábio. Mas, doutora, que coisa bacana, assim, eu não sabia que já tinha esgotado Foi. as inscrições, quer dizer, em tempo recorde, Foi. e não pressou nem de Bel Marques, né? Pressou só da doutora Shirlene Gadelha, já esgotou, e aí vamos para o dia ter uma grande corrida, porque é saúde, é vida, é bem-estar, né, doutora? Com certeza, o sucesso disso tudo é um trabalho comprometido que a gente tem, juntamente com a política do sangue, que o governador também tem uma forte influência aqui, o secretário. Então, isso fez com que realmente a Moibinha fosse aquela pessoa Sim. lá que incentivasse presente, e todos os doadores compareceram. Efetivamente, mais uma vez, nosso chamado, agradecer a cada um de vocês, e quero estar na pista lá correndo com vocês e dando aquele abraço final a cada um, e vale cada passo, cada suor daquela corrida, lembre-se que você venceu. Doutora, o Hemoibinha está sofrendo algumas mudanças, mas vai vir aí um Hemoibinha bem moderno, né? Porque tudo tem seu tempo e seu momento, não é isso, doutora? Então, a modernização está para isso. Tá. A gente vê aqui encantada com tudo Sim. isso, a gente também tem que modernizar, né? No nosso Hemoibinha, vem aí com nova estrutura, nova roupagem, para que a gente possa cada dia mais alegrar nossos doadores, que eles queiram fazer aquela foto bem bacana com os doadores, porque sabia que causa um sucesso quando ele está visitando as feiras, quando ele está nos locais que a gente chega, todo mundo quer bater uma foto com ele, porque ele é muito simpático, né? É lógico, às vezes junta também com o Zé Gotinha, aí pronto, é que a coisa fica bem bacana, né, doutora? Exatamente. Nós tivemos na cidade de Queimadas, que foi uma ação de coleta de sangue, mas também era o Dia Mundial da Vacina, e estava lá agora fazer o Zé Gotinha lá presente com a Moibinha, juntos, de mão dadas, nessa grande ação. Foi um sucesso total na cidade de Queimadas. Nós levamos mais uma vez, já tínhamos feito coleta, mas levamos mais uma vez a oportunidade da pessoa poder doar na sua cidade, em vez de você se deslocar para outro estado, então, para outro município próximo a você, você tem a oportunidade de doar ali. Então, assim, é um investimento muito grande que o governo fez e está fazendo, porque essas coletas têm um custo, né? Mas o custo disso, que o governo pensa na saúde. Então, quanto vale uma vida, talvez a gente nunca possa quantificar, mas sabe que vale muitas esperanças, muitos abraços, e quando a gente estiver naquela noite de Natal ali, olhando aquelas luzes acesas, as casas acesas, as janelas abertas, a gente pode sentir que cada doador teve uma participação especial, que ele ajudou a salvar vidas. Se aqueles abraços hoje são importantes e são realizados, é porque alguém esteve ali. Justamente. Doutora, chegando o verão, nós sabemos a Paraíba, por não dizer, e João Pessoa em especial, uma cidade cada vez mais turística. Vem aí o Polo Cabo Branco, né, um investimento de bilhões, projetado muita coisa já para o próximo ano, ou seja, receberemos cada vez mais turistas aqui na nossa cidade. E qual o pensamento? Porque isso também impacta em termos sempre doações, em ter um hemocentro com sangue suficiente para aqueles que precisam, não é isso, doutora? Exatamente. Então, a gente precisa de divulgação, precisa de... quando a gente olha assim, eu tenho uma unidade itinerante. Nós temos 223 municípios. E como é que a gente está localizado? A gente está localizado no Hemocentro Coordenador em João Pessoa, um Hemocentro regional em Campina Grande e 7 hemonúcleos, para que as pessoas possam fazer sua doação de sangue, seja Patos, Souza, Cajazeiras, Piancó e Itaporanga. É suficiente? Não. A unidade itinerante, ela percorre, devido à distância, quando vai para mais longe, para o interior, para o sertão, então passa 2 dias lá. Então, aqui a gente, quando volta, não consegue atender a cidade de João Pessoa. Para isso, já tem um projeto do nosso secretário para adquirir mais outra unidade imóvel, para que a gente fortaleça a hemorroida. E aí a população tem que, muitas pessoas às vezes não entendem, outra unidade? Sim, porque somos 223 municípios. E quando você não tem a oportunidade de doar sangue ali perto, você vai gastar com transporte, com passagem, além de estar sofrendo, porque o seu ente querido está precisando de sangue. E isso é muita dor para quem sofre. Então, pensando nisso, em toda essa questão, o governo do Estado sempre promove tudo para que a gente possa estarmos ampliando essa forma de doação de sangue, porque é muito melhor você ter a unidade itinerante do que alguns postos onde estão abertos, que você só consegue fazer 15 doações por dia. E se
se a gente faz um planejamento dessa rota de coletas, a gente vai atender aqueles municípios, aquelas campanhas que são ofertadas pelas universidades, a gente já tem agenda agora já para janeiro, então são entidades, as secretarias municipais solicitam a gente, mas infelizmente a gente só tem um ônibus para dar conta disso tudo. Então, a gente já vem dessa necessidade de ampliar e o governador sempre muito junto de todas as demandas e acreditando no serviço da Paraíba, porque nós aqui crescemos muito e a gente hoje deu um salto muito grande na hemorrede nacional. Então, antigamente o Hemocentro, o Hemoíba, como somos conhecidos pelo Ministério, não tinha tanta visibilidade. Mas isso não é só um trabalho de Shirlene, mas um trabalho conjunto, principalmente com o governo do Estado junto, parceiro, a secretaria e todos os profissionais que fazem a hemorrede estadual, seja de toda a Paraíba. Então, nós juntos, nós somos uma hemorrede muito unida, levando esse trabalho e divulgando essas ações da importância. Então, a gente também é conhecido lá fora em outras cidades, né? Ô, doutora Shirlene, eu já estive, logicamente, na estrutura da unidade móvel itinerante e é muito legal quando as pessoas passam a conhecer aquela estrutura. É uma estrutura maravilhosa e é bom que se diga que ali estão diversos profissionais para que aquilo funcione adequadamente. Não é isso, doutora? Exatamente. É uma equipe que ela é já, vamos dizer assim, trabalhada para aquele trabalho, porque não é fácil trabalhar numa coleta itinerante. Dentro do Hemocentro você tem um banquinho, você se senta, você acolhe ali, mas dentro da unidade não temos espaço, então elas ficam em pé, ficam coletando aquele trabalho. Então é um trabalho árduo, mas também prazeroso, que elas estão sempre ali muito felizes por poder atender. Quando é no final de cada coleta, cada um agradece a Deus por termos atendido, por termos realizado. Tem coleta que nós conseguimos realizar, 123 doadores, atendemos quase 170 doadores, que muitas vezes são inaptos, né, por algum problema de saúde, mas isso só aumenta a nossa responsabilidade e, com certeza, a qualidade dos profissionais é muito importante num trabalho como esse, porque não adianta você trabalhar, que se você não atende bem o doador vem dar o melhor que tem ali, que é o seu sangue, e quando chegar, encontrar alguém que não vá lhe atender como deve ser atendido, porque o nosso trabalho, eu acho lindo o SUS, eu sou fã do SUS, Sim, então, sim. o SUS é universal, então nós temos a obrigação de trabalhar e de atender todos, independente de qualquer situação. Ô, doutora, no caso, ainda falando da unidade itinerante, quando vai começar um ano, que é o caso, a senhora já começa a fazer todo o planejamento, porque com certeza todo mundo quer a unidade, né? Somos muitos municípios. Como é que a senhora tem administrado isto? Então, alguns ofícios eles vêm direto pela secretaria, o secretário já autoriza e encaminha para a gente, outros já vêm para a gente e a gente já vai avaliar, conversar quantos doadores mais ou menos a gente vai ter naquela cidade e aí a gente começa a montar aquela agenda, né? Porque tem janeiro e fevereiro são meses difíceis para doação de sangue e a gente precisa, quando a gente não consegue aqui abastecer nossos estoques, é através da unidade que a gente circula e consegue mais doadores. Ou seja, os RH negativos, que são nosso maior desafio todos os dias de coletar tipos de sangue, porque no banco de sangue a gente tem muito O positivo. Agora, o A positivo também, que é um tipo de sangue bem comum, mas a gente houve uma redução. Então, são assim, dependendo de cada situação, de cada época, alguns determinados de tipos de sangue, eles saem mais. Mas a gente tem por obrigação de manter os estoques, mesmo se não for utilizar, mas é obrigação do Estado manter aquele sangue caso alguém precise. Porque se chegar um transplante de urgência, como ontem eu até estava falando com você, chegou um transplante para fazer de uma cardíaca. Já pensou aquela fila que você aguarda tanto tempo? E se nós não tivermos esse hemocomponente, então nós temos que trabalhar para isso. É a nossa missão, para que a gente... O transplante depende da gente para fazer. Outras cirurgias dependem do Hemocentro. Que nós não tivermos esse hemocomponente, não vai ser realizada a cirurgia. Então, o nosso trabalho é muito importante dentro da rede hospitalar. E eu acredito que a gente já divulgou, já mostrou que sem o sangue, nenhum procedimento será realizado. Ô, doutora, aí no caso, todos os hospitais, mesmo aqueles que são particulares, de alguma forma eles estão interligados ao Hemocentro. É por aí, doutora? Exatamente. Todos os hospitais
da nossa Paraíba recebe sangue do Hemocentro, Hemocentro Regional de Campina Grande, Patos, né, que a gente também tem. Então, a gente tem alguns hospitais que têm agências transfusionais dentro desses hospitais. Como é que eles têm que ter? A partir de 60 transfusões dentro do hospital, ele é obrigado a ter uma agência dentro do hospital, e então a gente já envia aquele quantitativo para eles manterem e organizar suas cirurgias. Aqueles hospitais que não têm agências transfusionais, nós temos muitos hospitais em torno aí de 28 sem agência, eles vão pedir sangue do Hemocentro, vão levar a amostra do paciente, nós vamos realizar essa classificação sanguínea, nós vamos fazer a fenotipagem, caso seja necessário, e aí eles vão deixar a amostra, nós vamos fazer o serviço e eles vão receber novamente de volta, vem pegar novamente. Então, é um trabalho muito assim, desafiador para todos nós, porque tudo é de muita urgência. Aquele paciente que às vezes precisa de um sangue, às vezes é de urgência, e nosso trabalho tem que ser com muita segurança, né? A gente só pode realmente entregar um hemocomponente com a dupla checagem, né? Um profissional faz e o outro já vai avaliar para ver se aquele resultado está correto. Aí, doutora, no caso, o meu tipo é O positivo, é considerado entre os sangues comuns. E existem aqueles que são mais raros, no caso que o Hemocentro tem que ter o estoque de qualquer maneira, né? Exatamente. Você diz que meu sangue é mais comum, mas também você é doador universal, sim, né? Sim. Então, seu sangue vai para quase todo mundo, desde que seja autorizado pelo médico heterogrupo, e aí vai ser liberado para, se não for um caso muito difícil, se não for um transplante, ele está entendendo. Então, são casos cada caso é avaliado dentro do processo, e para isso nós temos Sandra Cibele, que é a nossa responsável técnica, que responde por essa parte. Ela é hematologista, temos outros também, então eles estão autorizados para fazer a autorização e a liberação, caso o hospital solicite e a gente não tenha naquele momento, que seja um caso de extrema urgência, pode ser realizado, né? Doutora Shirlene, vai ter agora, eu creio que a senhora vai lançar, né, dentro do contexto do Hemocentro da Paraíba, uma carteirinha. Isso é uma novidade, é uma implementação. Isso é um sonho, sabe, Fábio? Porque sonho, desde né? que eu cheguei, nós tínhamos lá uma carteirinha que era física, assim, né? Mas era como se fosse um livrinho. E agora, como a modernidade chega, nós vamos lançar essa carteira digital. Então, o doador vai baixar o aplicativo, vai ter sua carteirinha digital, dizendo o dia, seus resultados de exames que foram feitos. Então, ele vai ter toda a vida dele ali na mão, a data que ele vai doar. Então, vai ser muito importante. Era uma cobrança dos nossos doadores, mas que agora, com certeza, a gente consegue realizar através da Secretaria de Saúde, que está trabalhando para isso. Nós já implantamos também o prontuário eletrônico para todos os nossos pacientes, que o Hemocentro não é só doação de sangue, mas também a parte ambulatorial. Sim. Mas essa carteira de doador de sangue, fechamos o ano com essa grande conquista. E eu me lembro a senhora, em outros momentos que estávamos a conversar, a senhora falando desse sonho. E o que é bacana, o trabalho em equipe, na direção sempre tão proativa da doutora Shirlene Gadelha, concretizando. Quer dizer, você aí se enquadra com o mundo digital, mas isso causa toda uma facilidade, uma comodidade, uma organização, uma segurança, ou seja, tem muitos fatores envolvidos, né, doutora? Com certeza, e tudo isso, o meu maior desafio foi quando eu entrei no Hemocentro, e aí aquela coisa, eu vou fazer o melhor, vou produzir o melhor, e para isso eu me capacitei, para isso eu fui fazer uma especialização, aceitei o convite do governo, sou muito feliz de estar trabalhando no Hemocentro, mas se chegar a minha hora, o governador pode levar, porque eu sei que eu vou deixar muita coisa boa, muitas conquistas, e aí o trabalho segue em frente. Então, isso eu tive todo o apoio do nosso governador, João Azevedo, do secretário, quando na época era doutor Johnny, e agora o doutor Ari também fortalecendo, doutor Patrick e a doutora Renata, sempre sensíveis à causa, e nunca, quando eu assim, nunca soltou nossas mãos, né? Nossas mãos estavam sempre, porque nós somos um órgão vinculado à secretaria. Então, tudo que o Hemocentro precisa é através da secretaria, né? Então, esse é o nosso papel importante de tudo que a gente vai fazer com a autorização do nosso secretário. Então, essa é a nossa parte mais importante, e daí tem essa participação efetiva do nosso secretário em todos os nossos processos. Isso é muito importante. Doutora Shirlene, no caso, parece-me que a rede como um todo
de hemocentros no Brasil é a maior do mundo, é isso mesmo, doutora? É a maior do mundo, e tem alguns hemocentros que eles são fundação. Então, eles têm presidente, tem outros que é do Estado, e tem outros que eles vivem mais independentes, como quem é fundação, não tem muito vínculo com o Estado. O Hemop mesmo era fundação, e aí depois passou para o governo, mas ainda continua uma parte em fundação e outra parte pelo Estado. Nós aqui somos totalmente Secretaria de Saúde e Governo do Estado. Muito interessante. É. Doutora Chilene Gadelha, em relação à medula óssea, o que o Hemocentro faz? É o cadastramento como doador? Como é que funciona? Porque eu noto que, lógico, a nível da doação, já são tantas as informações e a senhora sempre à frente, sempre mostrando essa versatilidade de conhecimento. Quando a gente fala de medula óssea, ainda gera, o que é natural, uma série de dúvidas. Eu queria que a senhora esclarecesse isto. Então, a medula óssea, nós fazemos o cadastro aqui em todos os hemocentros e hemonúcleo. E a partir desse cadastro, a gente vai coletar uma amostra de sangue dos doadores, ou seja, de 18 a 35 anos, que estejam bem de saúde e que não tenham tido nenhuma doença oncológica. Ao fazer o seu cadastro, você está inscrito no Redome. Então, você entra lá no seu aplicativo, você vai mudar só seu endereço e seu telefone, caso você tiver mudado, para que, se você for compatível com alguém, você vai receber um telefonema do Redome dizendo que você vai comparecer ao Hemocentro para que nós possamos estar fazendo uma outra coleta para ver se você diz aquele sim, se você quer seguir em frente e fazer os exames para ver se está tudo certo com você. Mediante isso, a gente encaminha tudo novamente e aí segue todo o processo. Tudo pago pelo SUS, você tem direito a acompanhante. Além de você ser esse bilhete premiado na vida de alguém, você tem a oportunidade de salvar a vida daquela pessoa que não tinha mais nenhuma chance de sobreviver. E eu digo que é o maior ato de amor que você pode fazer para doar para alguém que você nunca conheceu, que muitas vezes tem esse mito de dor, mas a dor é muito pequena. Se for 2 tipos de ser feito, esse transplante existe para ser feito através de um ato cirúrgico, com anestesia local no osso da bacia, e aí vai retirar uma pequena parte, ou também através de uma medicação que você vai tomar via oral, e aí você vai produzir células-troncos, que vai ser coletada como se fosse uma doação de sangue. Mas isso é avaliado pelo médico lá que está com o paciente, vai dizer a melhor forma de você fazer. E 2 dias ele está totalmente recuperado, já tem alta para voltar para casa, e com certeza ele ainda pode ser outro doador? Pode sim, depois de um ano pode ser outro doador, novamente, se for compatível com alguém, já que essas chances fora da família são muito altas. Hoje, a nível nacional, de 1 para 100 mil e a nível mundial, de 1 para 1 milhão. Já pensou essa fila? 1 milhão de pessoas para encontrar alguém compatível é muito alta, né? E esse é o nosso papel, incentivar, captar pessoas, orientar, fazer palestras, para que a gente tenha o maior número de cadastros. E esse papel a gente vem fazendo, mas a gente também pede ajuda. Você sempre é esse parceiro forte, as outras instituições também nos ajudam, as faculdades, muitas vezes promovemos só campanhas de cadastro de medula para que a gente tenha algumas crianças, às vezes, que estão numa cidade precisando de encontrar alguém compatível e é difícil. E quando a gente encontra isso, é uma alegria muito grande. Muito grande. Ô, doutora, a senhora tem notado, no caso da medula óssea, um aumento também nas doações, ou seja, isso está seguindo a lógica também da doação de sangue, porque sabemos que na doação de sangue, mesmo nos momentos críticos, a doutora Chilene faz as campanhas, está sempre mobilizando a sociedade e tem conseguido esse resultado tão primoroso. Com certeza, Fábio. A gente tem notado mais conhecimento das pessoas através dessas campanhas, dessas ações que a gente faz. É tanto que numa nova lei agora, foi promulgada agora, né, que os cadastros de medula, quem é doador, que eles consideram assim doador de medula, eles vão ter isenção de 10%, isenção não, 10% nas taxas de corrida. Ao correr, você vai ter 10% do seu valor que você não vai poder pagar, né? Então, é muito interessante. São vários benefícios.
benefícios, tem prioridade em filas de banco, isenção em concursos públicos, né? Então, são várias hoje a divulgação. Graças a Deus tem aumentado esse número. A gente teve agora, em setembro verde, foi campanha de órgãos e tecidos, e nós, como fazemos a parte de tecido, que é a medula, nós também participamos disso, e a gente também alertou a população que precisa ser. E agora, com a nova lei estadual, também em dezembro agora, é mais um mês de incentivo aos cadastros de medula, ou seja, as doações de medula óssea. Então, hoje a gente consegue levar a importância da doação devido ao aumento das doenças de leucemia. Tem aumentado em grande quantidade, Fábio, e isso a gente agora, ultimamente, tem tido uma criança acometida 6 anos de idade, sorte dela ter encontrado um aparentado na família 100% e já foi para Barretos para fazer lá o transplante linda, dele. Então, assim, a gente fez muito uso de plaquetas, porque as plaquetas estavam baixas. Então, é importante todo esse preparo para que ocorra o transplante. Doutora, quem está realmente habilitado a doar sangue, a partir de que idade e que critérios? Então, as pessoas que estejam bem de saúde, o peso que tem a partir de 50 quilos, a idade entre 18 a 69, os menores de 18 vêm acompanhado de um representante e a partir de 60 só se já for um doador. Então, ele precisa vir bem alimentado, evitar comer comidas gordurosas, ter dormido bem na noite anterior, não ingerir bebidas alcoólicas na noite que antecede a doação. Caso tenha feito uma tatuagem, uma micropigmentação ou a mesmo ter colocado um botox, né? Então, hoje em dia é a moda, você vai precisar de 6 a 12 meses, onde será avaliado na triagem clínica com o médico, né? E aí, se você está tomando algum medicamento, esperar o término desse medicamento entre 7 a 15 dias. Pessoas que fizerem endoscopia, o período recomendado é de 6 meses. Então, a gente pede que após isso eles voltem para fazer a doação de sangue. Então, são alguns casos mais específicos que são feito um questionário que é elaborado pelo Ministério da Saúde, onde o triador, que a maioria dos nossos são médicos, estão aptos para fazer e ali inaptar ou não aquele doador. Ô, doutora, tem aqueles doadores que são praticamente fixos ou permanentes. A senhora lembra de quem jamais doou? Existe uma competição, porque aí é uma competição do bem, né, doutora? Exatamente. A gente tem no banco muitos doadores que são regular. Aqueles que vêm a cada 2 meses, ou então a cada 2 vezes durante o ano. Quando vem pelo menos 2 vezes, a gente consegue dizer que ele é regular. Mas tem uns que vêm uma vez só, porque alguém pediu, e depois ele não volta mais. Mas isso a gente tem garantido esse acesso aos doadores. Acho que pela comunicação que a Hemocentro tem feito nas redes sociais, os pedidos. Então, a gente tem interagido muito, a unidade itinerante também. E a gente tem um grupo lá de serviço social, que quando a gente precisa desses doadores, a gente está convocando. Então, recebem aquele chamamento pelo Hemocentro para que eles possam retornar a fazer sua doação de sangue. Doutora Shirlene Gadelha, a senhora tem falado muito, lógico, nós temos o ambiente aqui em João Pessoa, a sede do Hemocentro, mas a senhora tem pensado muito com o crescimento natural da cidade, em todos os fatores, em ter uma nova sede, ou seja, isso é um sonho que, se Deus quiser, vai se concretizar, né, doutora? A gente tenha já conversado aí com o nosso secretário, e ele já levou o nosso pleito ao governador, mas aí, como a gente estava, o governador investiu muito nos hospitais, o câncer, o Hospital da Mulher, então tudo precisa de recurso, né? Lógico. Então, o secretário agora vai ampliar o Hemocentro para outro local que tem ao lado, que era a primeira gerência, então ele vai fazer essa reforma para que a gente tenha, pelo menos nesses poucos espaços, a gente possa estar acomodado melhor, mas futuramente vem a nova sede, o secretário garantiu, quem sabe em 2027, 2028 a gente está com a nova sede, porque isso é muito recurso, tem que ser bem planejado, como eu estava falando para você, todo projeto a gente faz a nossa, vamos dizer, tudo o que a gente precisa estar lá dentro, mas a gente precisa do arquiteto, do engenheiro, para elaborar a planta, ver quanto é o custo, ver quanto é que o governo pode entrar, ver se a gente consegue alguma emenda de algum parlamentar, que ajuda a nossa Paraíba, porque o banco de sangue, todo mundo um dia vai precisar. É o podcast Nós Salvamos Vidas, hoje com a excelência, recebendo a doutora Shirlene Gadelha,
a diretora-geral do Hemocentro da Paraíba. Doutora, a senhora estava me mostrando no celular os novos equipamentos, aquelas cadeiras, e eu vi, além de tudo, são lindas, né? Eu sei que ali tem toda a anatomia, tem todo o critério adequado para quem vai doar, mas tudo isso vai gerar um maior conforto, ou seja, um bem-estar ainda maior, não é, doutora? Modernidade, os doadores vão estar mais confortáveis. Nossas cadeiras já eram bem confortáveis, mas essa já veio mais confortável com relação aos braços, né? Então, foi muito importante essa aquisição agora de 23 cadeiras novas, tanto Hemocentro de João Pessoa e Campina Grande. A Hemorredo também vai estar recebendo outras cadeiras que eram as nossas, mas também equipadas para receber, que as deles eram bem antigas, e aí a Hemorredo toda vai ficar muito feliz. Nossos doadores, contemplando a todos os doadores, nossas cadeiras são amplas e confortáveis para atender todos eles. Então, para a gente é um motivo de orgulho, né? A gente vê que a gente consegue trabalhar, que a gente tem a assistência do governo entregando esses equipamentos que nós precisamos. Nosso parque tecnológico ele é altamente, eu digo assim, é um dos mais modernos que tem. Nós temos os melhores que temos e tudo importado, né? Então, não deixa a desejar nada de nenhum Hemocentro. Aliás, somos iguais ou até melhores do que alguns Hemocentros aí. E aí eu tenho certeza que os outros também estão chegando perto de nós, né? Mas é um trabalho que a gente tem feito árduo, trabalhando. Como a gente tem uma parceria muito grande com a Hemorredo Nacional, a gente viaja, eu tive a oportunidade de estar no Ceará, já tive a oportunidade de ter ido até São Paulo e vi algumas coisas em outros hemocentros que a gente poderia trazer para nós, né? E sempre a gente está tentando trazer essa modernidade aqui para o nosso hemocentro e, com certeza, hoje a Paraíba tem um avanço muito grande. Aí, doutora, no caso das festas de fim de ano, o Hemocentro, lógico, não para nunca, né, doutora? A senhora sempre muito atenta, junto com a equipe, e nesse final de ano a mobilização é ainda maior, porque as doações geralmente diminuem, né, doutora? Então, quando a gente vê que chega o final do ano e que a gente não consegue manter aquele estoque, a gente consegue o quê? Trabalhar, fazer coleta externa no local onde a gente vai poder ter tranquilidade desse hemocomponente. Mas isso às vezes foge do nosso da nossa realidade. E, às vezes tem pacientes que, como as plaquetas têm uma validade muito pequena, de 5 dias, um dia a sorologia fica presa aquelas bolsas, só podemos liberar 4 dias para trabalhar. Então, vai ter pacientes que às vezes vai precisar de algum tipo de sangue mais difícil e que a gente não possa ter aqui. Mas quando acontece essa parceria muito grande com Pernambuco, Rio Grande do Norte, eles também mandam pegar hemocomponentes quando eles não têm lá aqui. Então, é aquela via de mão dupla, um pega aqui, outro pega lá, e é assim que a gente faz com essa hemorroida. Então, já planejando esse final de ano, a gente já está vendo aí as coletas que vão ser realizadas para que, pelo menos, dezembro a gente fique tranquilo, chegar ao final do ano, e janeiro vai ser novamente aquele desafio, janeiro e fevereiro, mas nós estamos aqui firme e forte para essa batalha, para vencer, e com certeza a gente vai conseguir, porque a população da Paraíba ela é muito, eu digo assim, é muito sensível às causas, né? Solícita, quando a gente chama, voluntária, né? E a imprensa abraça a gente, né? Então, esse papel é muito bonito de vocês, porque vocês nos acolhem e levam a nossa informação, nossos pedidos, aonde a gente muitas vezes não consegue entrar, mas vocês, através desse microfone que vocês têm, a forma de como vocês se expressam, fazem com que realmente a gente entre na casa de seu José, Dona Maria, e eles se sintam realmente emocionados, ou então até sensíveis demais, e vêm fazer essa doação de sangue. Ô, doutora Shirlene, a senhora acha que as escolas elas estão fazendo um papel adequado, ou seja, levando a informação, a importância da doação? Eu sei que o Estado, com certeza sim, porque já está dentro desse contexto, do próprio Hemocentro. Mas quando a gente pensa as várias escolas particulares, a senhora nota essa sensibilidade dos gestores de quererem levar essa informação desde os pequenos, a importância de ser um doador, porque é na educação que tudo se começa, né, doutora? É na educação que tudo se começa, mas infelizmente isso não acontece, né? Não a gente acontece, tem mais essa parceria com a rede pública, né? As faculdades também são bastante parceiras, já temos coletas agora agendadas da universidade para janeiro, já temos outra da Ciências Médicas, então são várias instituições que nos solicitam, né, para que a gente faça esse trabalho, essa parceria grande, mas ainda falta as escolas se sensibilizarem
com essa ação que é tão importante e que um dia tem que saber que todos podem precisar, né? E começa a orientação desde casa, que eu acho que os pais também, muitos pais passam para os filhos como doadores de sangue, que a gente já tem pais levando filhos com 16 anos, então isso é muito bonito, passando dele para o filho, mas as escolas precisam nos ajudar mais também na parte da educação. Doutora, e o que é que eu faço dormindo às 2 da manhã para acordar às 4h30 e acompanhar a senhora lá na Corpus às 5 da manhã? E aí, doutora? Eita, Fábio, Tá aí complicado, não tá, doutora? tá complicado, né? A senhora vai ter que ligar para mim, porque assim eu não estou conseguindo, realmente. Eu prometi à doutora, mas toda vez estou indo dormir muito tarde, pesquisando aqui. Eu sei que não é desculpa, mas de qualquer maneira, doutora, a senhora firme e forte lá na parte física, que isso é tão importante, né, doutora? É a saúde, né? Que a gente precisa cuidar do corpo e da alma. E quando você faz exercício, você cuida também de você. Você fica aquele mundo ali, aquele momento é seu. Então você diz, não, aqui esse momento eu vou esquecer tudo e vou cuidar de mim. E a gente precisa disso, Fábio. Nosso corpo precisa. E a maior tensão disso é quando a gente, às vezes, não dorme muito bem, que a gente sente o reflexo do outro dia. Aí começa a doer tudo, aquele estala tudo, né? A gente tem que ter cuidado, que a prioridade é a nossa saúde. Então, algumas vezes, assim, eu sei que você tem um trabalho, mas pelo menos 3 vezes na semana, você poderia ocupar para dormir um pouquinho mais cedo, dormir de 11 horas, e no outro dia estarmos, com certeza, fazendo o nosso treino para a nossa saúde. Não, vou ter que atender o conselho da doutora, porque isso trata-se de vida, realmente, e estou devendo nesse sentido, mas estou muito atento, doutora, a tudo aí, vamos conseguir, né? Tem coisas que às vezes é no momento de Deus, mas no caso de saúde, temos que ter todo um cuidado. Porque, doutora, as patologias cresceram muito, né? A gente, quando está no ambiente, por exemplo, que é o meu caso, passei a vivenciar muito as unidades de saúde, a gente vê a dimensão das pessoas que chegam adoecidas, as pessoas que precisam de sangue. Muitas vezes a gente está do outro lado da história, ou simplesmente não estamos inseridos nesse ambiente, a gente não tem nem a noção da dimensão, da quantidade de acidentados, de cirurgias que ocorrem um dia. A gente vê a importância em ser doador, não é, doutora? É bastante desafiador, principalmente agora com o Opera Paraíba, com o Hospital da Mulher, com essa UTI que foi instalada na maternidade de Patos. Isso fez com que realmente a gente tivesse um volume muito mais de solicitação desses hemocomponentes. O ano passado a gente ficou em torno de 100 e poucos, 100, vamos dizer, 99, quase 100 mil doações. Esse ano, com certeza, a gente vai ultrapassar isso. Nós já estamos aqui com 90, quase 95 mil. E a gente, sem computar novembro e dezembro, e as coletas que vão ser realizadas, eu tenho certeza que a gente vai ultrapassar. Mas a gente também precisa estar priorizando isso, sabe, Fábio? Porque ninguém sabe o dia, a hora que você um dia pode estar precisando. A gente está bem aqui, de repente, por um motivo ou outro, a gente tem um AVC, a gente vê aí tanto corredor agora, né, com esse, teve agora um recentemente, né? Verdade, então um infarto fulminante, e às vezes não dá tempo de socorrer, como foi o caso dele. Mas tem outros casos que dá tempo você ser atendido, e para isso a gente precisa estar com esse estoque de sangue abastecido, né? E a saúde em dia, que também é muito importante, você não forçar muito. Quando você vê que você não dá para você fazer, sua respiração está ofegante, vamos parar, vamos caminhar, e aí depois a gente volta a fazer, porque oxigenar é tudo isso, é a respiração que vai ser controlada através do seu pulmão e aquele transporte, né, até o coração. Doutora, quando se faz os exames necessários para a doação de sangue, é muito importante porque ali, vamos dizer, já é um mini check-up, além de tudo, que é feito na pessoa que se propôs a doar, não é isso, doutora? Exatamente. Além dele estar garantindo de salvar vidas, mas ele está garantindo a vida dele, porque ele vai fazer 7 tipos de exames: HIV, HTL1, HTL2, doença de Chagas, hepatite B e hepatite C. Além de estar vendo a sua hemoglobina, você está vendo sua saturação como está naquele momento, sua pressão arterial, então a sua pulsação, tudo isso promove para que você, se você está bem de saúde, você vai passar na triagem. Se você não está, a gente vai chamar, o doador pode até receber uma cartinha dizendo que ele precisa comparecer. Não se preocupem, porque os nossos testes não são de diagnóstico, são apenas um teste de sensibilização, porque
A gente tem 81 tipos de vírus no nosso corpo. Em Sim. determinado momento, a gente pode estar com a dor de cabeça, a gente pode estar com a virose, a gente pode estar com a amidalite, e pode até uma queda que tenha sofrido, e o sangue todo vai ser descontrolado, né, no organismo. Ele pode acusar ali que ele não vai poder doer, aumenta uma plaqueta, a ferritina está alta, então uma coisa ou outra, ele vai estar promovendo a saúde. Mas quando você doa sangue, seu sangue eu digo assim, renovado, as células são multiplicadas, além de você ficar mais bonito, mais forte e mais novo. Ô, doutora, nós vamos ter esse ano, se eu não me engano, o carnaval em fevereiro. A senhora vai poder brincar ou tem que brincar com o celular esperando as ligações para poder salvar vidas? E aí, doutora? A gente vai fazer os dois, né? Eu não sou muito adepto do carnaval, mas a gente participa, a gente, com nossos doadores, coloca nosso bloco na rua, porque alguns gostam, a gente também tem que fazer essa festa conjunta com eles. Mas a gente comemora 35 anos do Hemocentro em fevereiro. É mais um desafio nosso para que a gente também possa estar trabalhando e chamando a população efetivamente para fazer sua doação de sangue. Ô, doutora, esse tempo todo, e no caso da Joana, já está há quantos anos ao lado da senhora, assim? Então, eu completei agora 7 anos no Hemocentro, né? Agora no dia 6 de fevereiro. E desde que eu conheci, assim, foi uma coisa fantástica, né? A nossa relação é muito próxima, Luzia é muito inteligente, então ela tem essa disponibilidade, esse carinho comigo tremendo. Em todas as entrevistas ela está ali comigo. Então, a gente hoje está... Hoje o expediente é facultativo, mas a gente está aqui falando sobre saúde. E eu vejo ali que o olho dela fica brilhando. Então, cada vez assim, é uma coisa... realmente. E então, hoje nós temos também aqui a esposa, a Verônica Amorim, está prestigiando também aqui esse nosso bate-papo, né, doutora? Que salva sempre muitas e muitas vidas. Essa é a grande verdade. Portanto, o ofício da senhora, o trabalho da senhora, que realmente é iluminado, né? Quando a gente chega assim no Hemocentro, e a doutora é muito pontual. A doutora, quando diz 8 horas, você pode esperar ali naquela porta que a doutora já está passando, não é, doutora? É verdade. E Verônica, essa maravilhosa, ela sempre está ali com a gente nas nossas entrevistas, fazendo foto, fazendo nossas reportagens. Então, meu abraço carinhoso a você aqui, você é muito querida, viu? E aí a gente tenta ser pontual, porque eu acho que esse é o nosso diferencial. Quando a gente marca com alguma coisa, a gente fica aguardando. Então, é tão feio a gente deixar o outro esperando, só se acontecer algum imprevisto ou não, outra coisa que aconteça. Mas, geralmente, eu não gosto de atrasar, eu gosto de ser pontual. Eu gostaria também que todo mundo fosse igual a mim, mas a gente não pode controlar as pessoas, né, Fábio? A gente tem que aceitar alguns erros e as pessoas, mas isso a gente consegue controlar. Ô, doutora, a senhora tem uma visão muito global, né? A senhora estuda muito, pesquisa, além de ser muito preparada para o cargo que ocupa. A senhora vê alguma inovação em outros países ou estamos realmente alinhados com o mundo e até na frente quando se trata de doação de sangue? A gente vê, né? Eu vi um projeto agora lá, acho que foi no Japão, né? Que para acondicionar, tipo um subsolo, umas coisas assim, mas é algo que não saiu do projeto, é algo que eu acho que não vai surtir muito efeito. Dizem que ainda vão criar, vamos dizer assim, algo que seja líquido e possa colocar dentro do sangue, mas isso é uma coisa que eu acho que tem que ter muito estudo, tem que ter muita responsabilidade, porque o sangue ainda ele tem que ser doado, é através da doação de sangue que a gente consegue realmente fazer esse ato seguro e que a gente pode captar e salvar vidas ao mesmo tempo, né? Quando a gente incentiva que a doação é importante e que salva a vida, a gente consegue atender aquele paciente que está lá na ponta, agonizando, esperando por alguém. E você pode ser esse presente de Natal para alguém, você pode chegar lá e dizer, não, hoje eu não vou me preocupar com nada, eu vou me preocupar com um paciente que está no hospital. Já pensou se todos nós tivéssemos essa sensibilidade, como o nosso país seria diferente? Verdade, ou seja, é através desse ato solidário que a gente vai formando a corrente do bem, aos poucos vai conscientizando as pessoas e às vezes a gente pode até não perceber uma mudança, mas muita coisa já mudou, né, doutora? Quando a gente analisa, o tempo passa muito rápido, mas a gente vê na própria gestão da senhora quantas maravilhas já ocorreram, né, doutora? Pois é, e agora tem um projeto altamente importante para a gente, né? Que nós somos convidados também aqui a participar de um congresso internacional. Sim, vamos estar né? em primeira mão
já vamos avisando e ressaltando, uma ação até inédita a nível de congresso. Nós vamos ter o SINAB, o Congresso Internacional de Nutrição, Autismo e Bem-Estar Mental. Inclusive, esse termo está registrado, estamos fazendo tudo segundo os protocolos. Dia 12, 13 e 14 de agosto, aqui em João Pessoa, no Centro de Convenções, e lá no entorno, toda a estrutura da unidade móvel, com a sua grande equipe do Hemocentro da Paraíba, ligado, obviamente, a esse trabalho maravilhoso do governo do estado. Não é isso, doutora? Exatamente, e isso realmente ele promete muito mais do que a gente tá pensando, né? Porque é um projeto grande, é internacional, onde a gente também vai levar o nosso serviço para fora. Aquelas pessoas que vão estar conhecendo são pessoas que, os palestrantes que você já me falou, são assim inteligentíssimos, e eu vejo assim uma grande mudança, tenho certeza que na vida dos autistas isso vai causar Sim, aqui. sim. Eu tenho certeza que vai mudar muito a vida de alguém, porque a gente vê muito falar sobre isso, mas muitas coisas não saem do papel. Eu tenho certeza que esse congresso vai ampliar, além de vocês estarem com essa parceria com a saúde, que é o que vocês promovem. Você tem esse olhar diferenciado na saúde. Parabéns pelo seu... Obrigado. Juro a você, pelo seu Eu quero programa. até avisar, viu, doutor, assim, porque já são contratos firmados, nós vamos ter realmente baluartes nos campos da nutrição, autismo e saúde mental. Eu posso citar o doutor Tiago Castro, pediatra, que é uma referência até mundial no autismo, baseado em evidências científicas. Dentro do campo da nutrição, ele é famoso. Nós vamos ter entre os palestrantes o doutor Bactéria, que é conhecido nacionalmente, e um paraibano que hoje tornou-se um fenômeno mundial, que é o psicólogo, o Rossandro Klinge. Ele estará dentro do campo também como um dos palestrantes na área, logicamente, da saúde mental. E ter o Hemocentro, ter o governo do estado, ter o olhar da senhora, a sensibilidade para esse congresso, realmente isso faz toda a diferença, viu, doutora? Com certeza, a gente já vê esse sucesso que vai ser esse congresso, esse olhar de cada um que você escolheu a dedo para ser o palestrante sobre os diversos temas, e altamente importante para a nossa sociedade paraibana, que a gente vê que vai ampliar leques, né? Então, são pessoas que trazem novidades para a gente e, com certeza, fortalece muito mais. Aí, doutora, nessas festas, como o carnaval, né, que praticamente pega quase que uma semana, a unidade móvel, ela fica em algum local? Como é que ocorrem as doações? Porque muita gente coloca para beber e não pode doar, no caso, né? Aí, doutora, como é que funciona nesses dias que eu considero dias até críticos para a doação, né? Exatamente, dias críticos, e a gente não faz coleta no carnaval, porque a maioria das pessoas estão bebendo. Sim. Então a maioria vai ser inaptada, então a gente trabalha sempre antes para deixar aquele estoque abastecido, e caso ocorra uma necessidade, a gente tem os parceiros para a gente estar socorrendo, né? Então a gente, com muito cuidado, a gente já faz aquela relação, vou coletar aqui, 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 e o período do carnaval, que são mais os 3 dias, a gente consegue manter tranquilo. Doutora, Campina Grande, eu tenho notado, lógico, uma cidade maravilhosa, né? A situação geográfica dela é muito estratégica, e eu noto também na administração da senhora um olhar muito atento para o Hemocentro de Campina Grande. É bom que se diga, queria até que a senhora dissesse que lá temos pessoas valorosas também lá que estão à frente dessa estrutura, não é, doutora? Exatamente. Nós temos a diretora Eulália, a Jéssica, que é a diretora técnica. Então, são pessoas comprometidas com o serviço, que festem também a camisa para que a gente tenha esse êxito total também em Campina Grande. Então, Campina cresceu muito agora em termos de campanhas, de capacitações, de divulgações. Então, isso fortalece a nossa hemorrhoide, né? Porque quando um trabalha junto com o outro, então só quem ganha é o governo do estado, porque nós somos um único órgão que somos do governo. E aí a hemorrhoide toda também é muito unida, Souza, Patos, Cajazeiras, então cada dia mais crescendo juntos. Ô, doutora, a gente sempre começou a entender, e as pessoas já fazem a ligação. Cada doação, 4 vidas salvas. É isso mesmo?
É É isso basicamente, mesmo. não pode aumentar para 5 não, doutora. O que é que tem que fazer? Veja Diga aí, bem, quando doutora. a gente faz a doação de sangue, a gente aquelas bolsas elas vão ser fracionadas, então Sim, vão ser centrifugadas, cada um, é tanto quando a gente bota a bolsa, ela é quádrupla, então são 4 bolsinhas junto e a correntinha, a mangueirinha para passar um para cada outro. Então, dentro da centrífuga vai centrifugar para o quê? Concentrar hemácias, plaquetas, crio precipitado e o plasma. O plasma a gente usa em alguns pacientes, em alguns casos, quando é necessário, e o restante que a gente não utiliza vai para essa, como eu te falei, para a Hemobras, para essa empresa que é paraibana, e aí ela vai mandar para a Octofármaca, a empresa europeia, para fazer os medicamentos, né? E aí esses medicamentos são distribuídos para o Ministério da Saúde e vende todos de forma gratuita para todos os estados do Brasil. Não são todos os hemocentros que estão qualificados para fornecer o plasma. Precisa de vários critérios de auditoria e a gente recebeu a última auditoria onde realmente nós somos reclassificados para continuar fornecendo. Nós temos as plaquetas, como eu te falei. As plaquetas sim. são usadas para coagulação sanguínea. Muitos pacientes de sangue precisam fazer. Então, quando estão com plaquetopenia, ou seja, as plaquetas muito baixas, eles têm que fazer o uso dessas plaquetas. Então, temos 4 dias para trabalhar, porque um dia passa preso na sorologia. Já o CRIO, quando é feito, então vai fazer um pool para que a gente possa atender alguns recém-nascidos, algumas crianças nesse sentido. Então é importante que a gente saiba que são 4. Se lá na frente for mais, até agora são 4, né? Mas São por isso que a 4, gente né? sabe que ao você doar, você pensar que sua bolsa pode ir para 4 pessoas, isso já é um grande avanço, né? Lógico, e isso vai se multiplicando, né, doutora? E, de repente, eu tenho certeza que as pessoas ficam muito contentes quando sabem que estão podendo ali, através de uma doação, salvar vidas. Eu tenho certeza absoluta, Ah, né? Fábio, eu vi essa semana no Hemocentro uma pessoa, uma jovem, que foi doar sangue, mas infelizmente ela foi inaptada. Ela chorava porque não podia doar. Já pensou que coisa linda a pessoa chorar porque no momento ela estava em uso de um medicamento, ela não podia tomar, a gente conversou muito com ela, ao término ela viria, mas ela chorava porque ela queria ajudar a salvar a vida. Então, isso vem da pessoa, do seu coração, Verdade. né? Eu achei tão lindo, tão sensível a causa, né? Com certeza. Aí, doutora, como estão os estoques hoje do Hemocentro? Qual é a realidade do mês de novembro? A realidade agora está muito boa, porque com essa corrida pela vida foram em torno de 1.000 doadores que foram fazer sua doação de sangue. Foram 1.000, vamos dizer assim, 1.000 pessoas que tiveram que participar para concorrer o kit e garantir essa corrida. Então, a gente conseguiu abastecer os estoques que vinham baixos e aí a gente está, graças a Deus, bem com os estoques aí de sangue. Muito bom, graças a Deus. Doutora, eu sempre tive uma curiosidade. Por exemplo, vai haver uma cirurgia e dependendo do protocolo, do ato cirúrgico, mesmo que talvez não venha a se precisar de sangue, mas tem que estar lá para qualquer emergência. Quando não precisa, esse sangue ele volta normalmente para o seu estoque? Então, quando a gente tem, esses são os de reserva, quando a gente tem a agência transfusional dentro do hospital, ele permanece dentro da agência. Tudo acondicionado, com temperatura, tudo como manda o nosso protocolo. São aquelas que utilizam na agência, aí a gente vai avaliar quando vai receber, se está dentro da temperatura, se está, porque senão a gente não pode receber aquelas bolsas. Entendi. E Ou geralmente seja, essas grandes cirurgias não tem como devolver muito. Por quê? Porque é para o trauma, é para o metropolitano, é para o Edson Ramalho. Então, são coisas que não vão perder, porque elas vão realizar cirurgias imensas, né? entendi. Então, essas outras cirurgias dos hospitais não fazem esse tipo de cirurgia. O Apivida, e tem, vamos dizer, o de Cabedelo. Então, são pequenos, vamos dizer, os hospitais que não realizam grandes cirurgias, mas as cirurgias de urgência, assim, de acidentados, né? Entendi. E outros hospitais que já têm essa estrutura, aí o sangue devidamente acomodado, Acondicionado. ele já vai estar pronto Para a próxima outra... cirurgia, como Muito Unimed, que interessante, solicita. Então, tudo tem um protocolo, né? Aquele hemocomponente que vai ser usado vai estar reservado, mas vai estar dentro da câmara de conservação, tudo direitinho. Se for fazer uso, ele tira o momento, deixa ali na bancada, esperando o tempo necessário para poder fazer a utilização. E tudo é muito certinho. Doutora Shirlene Gadelha dando um show aqui de conhecimento. Doutora, dentre os equipamentos que a senhora tem lá no Hemocentro, qual seria um que tecnologicamente seria um sonho que a senhora talvez não tenha ainda no Hemocentro?
Então, a gente está tentando agora o irradiador, que já o Ministério já prometeu. Eu acho que esse era o único equipamento que a gente não tinha aqui. Nós já adquirimos várias coisas. E ao longo da vida, como a gente queria, câmaras de conservação foi fornecida pelo governo do Estado. Então, em parte tecnológica, nós estamos completamente bem que eu digo assim, de armazenamento, de distribuição. A gente hoje não, o que a gente precisa mais é espaço. Nós crescemos muito todos os nossos programas dentro do Hemocentro, mas na parte de equipamento nós estamos prontos. Tranquilo. Aí, doutora, esse equipamento que a senhora falou, ele tem que função? Então, esse radiador ele vai para aquelas pessoas que hoje a gente precisa fenotipar uma bolsa, para irradiar para aquelas pessoas que têm câncer, muitas vezes a gente não consegue fazer aqui. Tem que mandar para Pernambuco, e aí a gente vai conseguir fazer aqui. E aí todas as bolsas, em vez de ir para Campina para fazer a irradiação dessas bolsas, porque o que é que acontece? Tem pacientes que, vamos dizer, tomou muita bolsa de sangue. Então, tem um paciente nosso que estava no hospital, no Laureano, e ele fez mais a vida toda transfusão, que tem leucemia. E aí, o que é que aconteceu? Ele tomou tanta bolsa que aquelas bolsas a gente não consegue fenotipar uma bolsa para ele. Foram testadas mais de 60 bolsas, a gente não consegue. Aí a gente manda para onde? Manda para Pernambuco para fazer. E agora a gente tem esse equipamento, vai ter esse equipamento aqui para poder fazer. Então, isso foi um avanço muito grande que a gente adquiriu esse equipamento Incrível. aqui. Ô, doutora Chilene Gadelha, no Hemocentro, vou citar o de João Pessoa, já está, vamos dizer, vestido de Natal, já tem Papai Noel por lá. O Hemoebinha vai virar um Papai Noel também? Como é que vai ser? Qual é o pensamento da senhora? Então, a gente já está todo nos preparativos já, do final do ano, desde o início de novembro já começamos, então a gente sempre faz esse projeto para que a gente possa promover esse ambiente feliz para todos os nossos doadores, né? E já contemplando o Dia Nacional do Doador de Sangue, também a gente contempla com outra ornamentação também para nossos doadores, né? E já liga o vermelho, né, doutora? Já liga o vermelho. Que coisa decoração na frente. Todo mundo de vermelho lá e isso o espírito, né, que aumenta junto com o Natal, né, que o Natal leva a paz, a Jesus, né? Esse ano a gente queria ter colocado todas as lâmpadas vermelhas em todos os hemocentros, mas infelizmente não foi esse ano. Para o ano, se Deus quiser, a gente vai se organizar direitinho, aí todos nós vamos estar vestidos de vermelho na frente do hemocentro, todos os hemonúcleos fazendo a diferença. Que coisa bacana, doutora. Ou seja, tudo no tempo de Deus, mas olha, já está no planejamento da doutora. O importante que eu sempre digo, a doutora Chilene Gadelha faz toda uma diferença na direção, junto com sua equipe, porque tem esse pensamento, né? Esse pensamento tão proativo, um pensamento tão amplo em salvar vidas, e a gente, com isso tudo, a gente fica muito grato e sente muita segurança, né? Porque quando a gente vê um órgão estadual, com as ligações, obviamente, federais, com todos os organismos, um ecossistema, na verdade, e ver ele sendo tão bem gerido, isso nos dá conforto, segurança, alento, ou seja, a senhora transmite tudo isso, doutora. Muito obrigada, mas esse é o que a gente quer mesmo, que todo mundo sinta que o Hemocentro é um órgão público, mas realmente a gente é transparente, a gente tem qualidade, tem eficiência e segurança, que é o mais importante para todo ato transfusional que seja solicitado, para toda e qualquer cirurgia, para que realmente aconteça com sucesso. É nosso lema. É o lema. E quando quer falar com a senhora, também @Chilene Gadelha, não é isso, doutora? @Chilene Gadelha, pode seguir lá. Pode seguir. E no caso dos hemocentros, tem os seus Instagrams. Eu me refiro Campina Grande e João Pessoa, não é isso? Exatamente. Então, como a gente é uma hemorrede estadual, hoje a gente vamos dizer assim, a gente modificou os hemonúcleos, porque a gente preferiu que todo mundo tivesse integrado no Hemocentro de João Pessoa. Então, o que acontece no interior, Luzia é responsável pelo nosso Instagram, então ela vai colocar as ações do interior no nosso Instagram para que os doadores também acompanhem o Hemocentro de João Pessoa, como é feito no Ceará, como é feito nos outros Hemocentros. Então, o Hemocentro, que é o coordenador, mas Campina Grande tem o Instagram dele também. Doutora Chilene Gadelha, diretora-geral do Hemocentro da Paraíba. Nós chegamos no final dessa edição do podcast Nós Salvamos Vidas, aqui nesse ambiente maravilhoso da Hi-Fi Home, e a nossa gratidão é total. Sempre que eu posso entrevistar a senhora, são momentos muito diferenciados. E as palavras finais da senhora?
Fábio, muito obrigada pelo espaço que você sempre me cede, pelo carinho que você tem pela equipe Hemocentro da Paraíba. Aqui mando um abraço para cada um profissional que compõe a Hemorrede Estadual, cada um deles faz a diferença e não posso deixar de agradecer e parabenizar cada doador de sangue que comparece ao Hemocentro, que faz sua doação de sangue, que salva vidas e que esse papel é muito importante, ele é transformador na vida de cada um de vocês. Vocês levam esperança, levam amor e leva saúde. Muito obrigado, doutor. E assim estamos encerrando mais um podcast Nós Salvamos Vidas. E já agradecendo ao Caio, a todos que fazem parte da Hi-Fi Home, o Rossano, sempre com a gentileza total, o Davi, o filho do Rossano, ou seja, uma equipe grandiosa que está aqui. E em breve vocês vão ver nas redes os cortes que também viralizam, o Max fazendo todo o seu trabalho, e aguardem as próximas edições do podcast Nós Salvamos Vidas. Muito obrigado. Obrigado, doutora. Obrigada, Fábio. E aí, Caio?